Pulso do Saber Direito desta semana é sobre processo legislativo. Os fundamentos, lei ordinária e complementar, emenda à Constituição, medida provisória, lei orçamentária, resoluções e decretos. As aulas são com o professor Gustavo Dantas. Olá, alunos. Bem-vindo a mais uma aula na TV Justiça. Eu me chamo Gustavo Dantas, sou advogado aqui em Brasília, atuante na área de Direito Constitucional e Eleitoral. E, inicialmente, quero agradecer a você que está vendo a nossa aula, o prestígio da sua atenção. Também quero agradecer muito à TV Justiça por essa oportunidade de estar aqui ministrando essa aula. Bem, hoje nós falaremos sobre o processo legislativo. Esse é um tema extremamente caro no direito constitucional. Por quê? Porque é a partir do processo legislativo que nós temos a concretização da democracia. Então, é a partir disso que nós conseguimos consubstanciar a democracia, com a participação das minorias, das maiorias, no projeto final de todo esse processo, que é a legislação. Pois bem, nós vamos iniciar o nosso curso falando sobre alguns aspectos muito importantes sobre o conceito de lei. Depois nós passaremos brevemente nessa primeira aula pelos aspectos gerais do processo legislativo na Constituição brasileira. A partir da terceira aula, nós falaremos sobre o processo legislativo em espécie. Trataremos sobre a lei ordinária, a lei complementar, a medida provisória, a emenda constitucional e demais objetos do processo legislativo. Então, a nossa aula vai ser em 5 aulas e falaremos ao final sobre todos esses temas. Bem, começando o nosso tema, nós vamos falar do objeto do processo legislativo, que é a lei. E qual a importância de falar sobre a lei? Bem, existe uma crítica muito interessante sobre o professor Arthur Kaufmann. O professor Arthur Kaufmann foi um grande filósofo do direito alemão e ele falava na sua obra que, infelizmente, o jurista está muito preocupado com o processo em si e não dá substância a esse processo. Por isso que é sempre importante nós conceituarmos o objeto do que é processo. Então, por exemplo, o jurista está sempre preocupado com a decisão judicial. Como é que se chega a essa decisão judicial? Também ele está preocupado, muitas vezes, em como nós chegamos à decisão política. Mas, muitas vezes, esquece conceitos básicos sobre justiça, sobre igualdade e sobre a liberdade, que são os fundamentos da lei. Então, hoje, nós vamos começar por esses fundamentos. Então, nós vamos percorrer um caminho histórico da lei. Isso é muito importante, porque quando você, ou advogado, ou magistrado, ou promotor, ou então membro do parlamento, for decidir alguma coisa, tem que saber que a lei deve se basear sobre essas premissas. Pois bem, nós temos que, durante toda a civilização, esses conceitos inerentes à legislação sobre justiça, liberdade, igualdade, eles são muito anteriores à nossa modernidade. Nós temos a discussão sobre isso desde a época dos sumérios. Também temos, desde a época dos egípcios, uma necessidade de saber o que significa a justiça perante a lei. Eu elegi um marco teórico. O marco teórico que eu elegi foi a consubstanciação do povo judeu. Por que eu elegi? Porque nós precisamos realmente delimitar o nosso tema para não anteceder demais e também para o tema não ficar maçante. Sendo que, nesse início, vai ser um breve resumo. Então, o que eu quero deixar claro é que você, estudante, depois pode pegar esses nomes e estudar mais sobre eles e saber qual a importância da legislação nessas diferentes tradições que eu vou trazer. Então, bem, iniciando na tradição judaica. Na tradição judaica, nós temos também o papel da lei natural. Nós veremos que esse papel ele é muito importante e muito interessante no desenvolvimento da mentalidade humana em relação à legislação. E vamos ver que ele foi muito influenciado pelos gregos, principalmente Platão e Aristóteles. Então, começando pelo povo judeu. Qual é a noção que o povo judeu tem sobre a legislação? Bem, segundo a tradição judaica, nós temos que a Torá, que em hebraico significa a lei,
ela foi dada a partir do Monte Sinai. Contudo, quando nós pegamos o início da tradição judaica, nós vemos que os patriarcas, que Abraão, Isaac e Jacó, e também Adão e Noé, eles já cumpriam certos preceitos éticos. E o que isso significa? Isso significa que mesmo no passado, antes de existir uma lei outorgada divinamente, já existia uma lei natural. E essa lei natural, ela era conhecida a partir da razão. Então, a partir da razão, o homem e a mulher, eles conheciam os ditames da ética e tentavam aplicá-la. Então, nós temos um grande exemplo. Na passagem de Gênesis, da clássica, né, discussão entre Caim e Abel, nós temos que foi aplicado um conceito claro de ética, onde o homicídio ele era proibido. E nós não tínhamos uma lei, a Torá, outorgada já nessa medida. Nós também temos outro grande exemplo, que é do patriarca Abraão. Abraão ele já cumpria vários desses preceitos éticos, como a solidariedade com o estrangeiro e também a justiça. Pois bem, essa lei natural, ela se seguiu com a humanidade. E é importante salientar, essa lei natural, ela não diz respeito a uma única nação. Essa lei natural diz respeito a toda a sociedade. Toda a sociedade ela deve ter, a partir da razão, segundo essa tradição que eu estou passando, elementos éticos que vai guiar todo o planejamento social. Então, a partir de um segundo momento, a Torá ela é outorgada do Monte Sinai. E o que isso significa? Significa que, conjuntamente com esses preceitos da lei natural, outros preceitos divinos também vieram. Esses preceitos divinos, segundo a tradição judaica, ela veio para complementar essa lei natural. Ou seja, eu consigo chegar à lei divina a partir do momento que eu também pratico essa lei natural, que é a lei ética da justiça, é a lei ética da solidariedade, e é a lei ética da igualdade entre todos. Então, a lei divina ela veio com um fim específico, que foi para o povo judeu, segundo a tradição judaica, e a partir dessa lei divina, ele conseguia praticá-la e chegar ao contato divino. Pois bem, então nós temos que, pela tradição judaica, existia uma lei natural e existia uma lei escrita, que foi outorgada pelo Eterno, que é o Deus. Também temos que, junto com essa lei escrita e essa lei natural, houve uma tradição judaica. Essa tradição judaica ela veio para ensinar a esse povo como cumprir os mandamentos da lei escrita, no caso a Torá. Porque, pense bem, a Torá, a lei escrita, ela muitas vezes é genérica. Então, o povo judeu, ele tinha que saber como cumprir aqueles mandamentos. Então, por exemplo, nós temos um grande mandamento, que é cumprir o sábado, o Shabat. Como que isso é cumprido? A partir dessa tradição oral, que foi passado de gerações em gerações, o povo judeu soube como cumprir isso. Então, nós temos um ponto muito interessante por essa tradição. Temos uma lei natural, que é inerente a toda a sociedade precisa ter preceitos éticos para conseguir conviver em harmonia. Temos também uma lei divina, e essa lei divina, ela vem para complementar essa lei natural e dar ao povo judeu uma objetividade muito específica perante a sociedade. E também temos uma tradição oral, que veio detalhar o cumprimento dessa lei. E o interessante, que nós vamos ver mais tarde, que esse tipo de tradição é adotado pelas democracias. Nós temos uma Constituição e leis que detalham esses aspectos constitucionais. Então, eu quis trazer a primeira tradição. Isso não quer dizer que as tradições anteriores ou outras não sejam igualmente importantes. Então, nós vamos passar agora para outras tradições. E a que eu quero apresentar para vocês é a tradição grega sobre a lei. Bem, nós temos importantes autores gregos que tratam sobre a tradição da lei, sobre o que a lei representa sobre a sociedade e o fim dessas leis. Mas aqui no nosso espaço nós não temos tempo para falar sobre todos esses autores. Então, eu elegi 2, que são mais importantes? Não, mas de repente são os mais conhecidos. E também tem o seu peso, claro.
perante a tradição ocidental. Os dois autores que eu quis eleger nesse primeiro início de aula foi Platão e Aristóteles. Bem, começando por Platão. Platão ele tem uma obra que é fruto do seu amadurecimento, que se chama As Leis. Nessa obra, Platão traz vários aspectos legais e várias leis propriamente ditas de como deveriam ser regidas aquelas sociedades. Então, ele pensa num plano ideal de um Estado que deveria ser erigido a partir dessas leis que ele propõe. E é muito também importante salientar, isso é interessante, que dentro desse plano ideal, ele delimita que o ser humano conseguiria reconhecer quais são os limites dessa lei a partir da razão. Então, ou seja, Platão, como filósofo, ele é um grande entusiasta da razão. Ou seja, ele ensina que a partir da razão nós conseguiríamos reconhecer e conhecer objetos muito específicos da legislação. E essa legislação nos traria futuramente a um bem comum. Esse bem comum é viver em harmonia, basicamente. Então, mais uma vez, estou falando de forma resumida. Posteriormente, vocês podem acessar essas obras que eu estou falando, que são muito importantes para o nosso conhecimento sobre o processo legislativo. Então, continuando. Platão acredita que nós conseguimos reconhecer esses aspectos legais e de harmonia para uma sociedade a partir da razão. Então, a partir dessa razão, nós conseguiríamos compreender virtudes necessárias para que o ser humano conseguisse viver numa harmonia. Bem, e o que é a razão, segundo Platão? Razão é aquela parte do ser humano que o liga diretamente ao divino. Então, razão e divindade, para Platão, elas são coisas inerentes. Inerentes em que sentido? A razão é a parte mais pura que nós temos na alma humana. E a partir dessa razão, o ser humano conseguiria se ligar ao divino e reconhecer quais são as questões que as divindades trazem para nós para que nós podemos ter uma sociedade harmônica. Então, sabendo que razão liga ao processo legislativo grego, falando no sentido amplo, nós temos que razão e divindade. Então, esse reflexo da razão sobre a divindade é, ao mesmo tempo, o reflexo da divindade sobre as leis. Então, nós temos também que as leis, elas são algo sagrado, digamos assim, porque ela é o reflexo da razão, que é reflexo automaticamente da conceptuação que o ser humano tem sobre a divindade. Ele acessa essa divindade a partir da razão. Então, nós temos um ponto muito importante. Sabendo que a razão liga à divindade e essa razão traz ao ser humano o que ele precisa saber sobre uma legislação justa, nós temos que essa legislação também é divina. Sendo divina essa legislação, nós temos um ponto também que deve ter atenção. Platão considera que as leis elas são superiores ao homem. Então, como a tradição anterior que eu falei, a tradição judaica, nós temos que a lei é uma medida que legisla sobre o comportamento de todos, independentemente de ser súdito ou governante. Então, para Platão, nós devemos sempre obedecer às leis, independentemente de quem seja. E essa lei ela vai trazer, ao final, a harmonia a partir do cultivo das virtudes necessárias para que nós tenhamos uma harmonia social. Bem, passando para o segundo filósofo grego que eu elegi na nossa aula, nós temos Aristóteles. Para Aristóteles, esse conceito não é estranho, de lei, uma lei divina que rege o comportamento humano, independentemente de quem seja, com algumas diferenças. Para Aristóteles, nós vamos ter, a partir do momento, a conceituação do que é justiça e de como essa justiça ela é dividida. Uma justiça distributiva, uma justiça comutativa, então ele delimita mais. Mas, em um breve resumo, nós temos que o pensamento de Aristóteles também é no sentido de que a lei ela deve ser imposta a todos, essa lei ela também é fruto da razão humana, e essa razão humana ela se liga ao intelecto divino
e a partir do qual nós conseguimos consubstanciar essas leis perante a sociedade para que nós vivamos em harmonia. Então, esse é um conceito muito breve que eu dei sobre as questões relativas a Platão e Aristóteles. Então, agora passando à tradição romana. Na tradição romana, nós temos um importante jurisconsulto, que era Cícero. Cícero, também influenciado muito pela filosofia aristotélica, diz que o acesso à lei ela se dá a partir da prática racional. Então, a partir da razão, o ser humano ele conseguiria saber quais as leis necessárias para ela ser importante perante a sociedade, para que ela viva em harmonia. Então, Cícero, mais ou menos, ele cita uma filosofia muito parecida com Platão, com Aristóteles, um pensamento muito igual a ele. E também, como Platão, Cícero diz que essas leis elas devem ser impostas a todos, a súditos e a governantes. E outro ponto importante, em Cícero, na Grécia Antiga, nós já tínhamos também esse conceito. Mas em Cícero também nós temos as leis positivadas. E essas leis, elas são fruto dessa razão, como eu disse anteriormente. Então nós vemos que o pensamento aristotélico, e o pensamento grego em geral, ele foi uma base muito importante durante essa fase da humanidade e, como nós vamos ver em seguida, foi muito influente na Idade Média. Então, passando à Idade Média. Na Idade Média, temos uma infinidade de autores que são muito importantes, seja no pensamento judaico, como Yehuda Halevi, Ibn Pacuda, e temos outros também muito importantes no pensamento cristão, como Tomás de Aquino, que eu elegi aqui, e no pensamento também islâmico, Averroá, entre outros. Pois bem, trazendo a Idade Média e ao pensamento cristão que imperava na Idade Média, pelo menos a partir da filosofia patrística, nós temos Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles, ele também dizia que, antigamente, aos preceitos que foram entregues a Moisés e a Jesus, nós tínhamos uma lei natural. E essa lei natural, ela preceitua questões éticas de convívio social. Bem, depois de Moisés e depois de Jesus, segundo Tomás de Aquino, nós temos que houve a entrega de preceitos divinos para a sociedade. Ou seja, essa lei natural complementava essas leis também divinas. Então, você tinha essa dinâmica social para Tomás de Aquino. Tomás de Aquino também ele diferencia tipos de justiça. E, para nós acessarmos essa legislação que deve ser justa, também é a partir da razão, como em Aristóteles e os outros pensadores. E como nós temos essa razão, como essa razão é acessada na filosofia de Tomás de Aquino? Pela prática. Então, a partir da prática, da razão prática, o ser humano conseguiria conhecer a lei natural, praticá-la e saber viver em harmonia, junto, claro, com as leis divinas. Bem, agora eu quero passar para um outro período. Eu vou dar um salto, que, mais uma vez, nós não temos a possibilidade de especificar de forma detalhada todos os pensadores que eu estou falando. Então, é muito importante que, depois dessa aula, você estude sobre esse tema, porque nós veremos que, dentro do processo legislativo moderno, inclusive na nossa Constituição, saber o que é uma lei, para que ela funcione, é muito importante. Quando você for averiguar questões de constitucionalidade, de legalidade, os limites do legislador e do próprio magistrado, quando ele decide uma sentença ou um acórdão. Então, é muito importante que você estude esses conceitos que consubstanciam todo o processo legislativo. Bem, então agora eu vou passar para uma outra tradição. Vou dar um salto e voltar ao século XVIII. No século XVIII, nós vamos ter alguns contratualistas. O que esses contratualistas diziam? Em suma, em determinado momento da sociedade, o ser humano abdicou de certa liberdade que ele tinha em favor do Estado para viver em comunidade. Isso é um breve resumo que eu estou dando sobre o que é o contratualismo. Nós vamos ter que,
Em diferentes tradições existem diferentes concepções e detalhes sobre o que é esse contrato social. Bem, o primeiro contratualista que eu quero trazer é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ele foi um filósofo inglês que viveu no século XVIII e ele também se deparou sobre o que é a lei, sobre o que é o Estado e a função desses dois. Então, Thomas Hobbes ele dizia o seguinte: todo poder emana do soberano. Então, ou seja, lei é o que o soberano diz que é lei. Nessa questão, nós vamos ter algumas complicações. Mas primeiro eu quero explicar o porquê que ele disse isso. Ele não disse isso à toa. Naquele período, era muito turbulento as questões sociais que existiam entre parlamento e monarquia, entre a própria sociedade em geral. Então, com medo de que houvesse uma anarquia, ele teorizou esse poder absoluto para que essa anarquia não existisse perante a sociedade. Então, como nós falamos, lei, para Thomas Hobbes, é o que o soberano diz que é lei. Mas essa lei também, como os outros anteriores, influenciado por Aristóteles e Tomás de Aquino, enfim, é fruto da razão humana. Mas se ele é fruto da razão humana, por que não existe um debate sobre essa lei perante a sociedade? E quando vocês estudarem na sociedade grega, na sociedade judaica e na sociedade cristã medieval, esse debate era feito perante a sociedade, perante os pensadores, sobre o conceito de lei, e isso, de certa forma, poderia ser influenciado na tomada de decisões. Mas por que Thomas Hobbes disse que não, é o que é fruto da razão, mas, ao mesmo tempo, é o que o soberano diz? Bem, ele falava que, em breve síntese, se a cada um fosse dado o poder de dizer o que é justo ou injusto perante uma legislação promulgada pelo soberano, isso poderia gerar um caos, porque cada um iria dizer o que cumpre ou o que não cumpre, o que é justo e o que é injusto. Isso poderia tornar a sociedade caótica. Então, na visão de Thomas Hobbes, o melhor seria a presunção de que todo ato do soberano é justo, e a partir daí, dessa presunção, toda a lei seria benéfica à sociedade e buscaria o bem comum, que também é uma questão muito interessante de posteriormente estudarem, o conceito do bem comum na legislação e no direito. Bem, agora eu quero passar para um terceiro pensador. Passando pela tradição do século XVIII, nós agora vamos para Montesquieu. Montesquieu também foi um grande pensador desse século XVIII e eu quero trazer ele porque a importância dele reflete também até os dias de hoje. E, mais uma vez, nesse século nós temos, que são o século das luzes, do iluminismo, nós temos grandes pensadores de diferentes vertentes que vão explicar o que é a lei e como é que ela funciona para a sociedade. Mas, em razão do nosso tempo, eu estou fazendo um apanhado geral sobre alguns dos autores que eu considero importantes para o nosso entendimento futuro sobre a lei. Então, Montesquieu. Montesquieu, ele tem uma frase extremamente interessante sobre as leis. Então, ele diz: as leis, na significação mais ampla, são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Ou seja, o que ele quer dizer para a gente? Que tudo tem uma lei que rege. A física tem uma lei que rege os fenômenos físicos, a matemática tem uma lei que rege as equações, os fenômenos matemáticos, e na sociedade não é diferente. Nós temos leis que regem essas sociedades. E essas leis, elas também são, passando na tradição antiga, que foi muito influenciada pelos gregos, fruto da nossa razão. Então, Montesquieu ele vai dizer que, anteriormente às leis positivas, anteriormente às leis que o legislador faz, que em suma são as leis positivas, nós temos leis naturais. Então, antes da sociedade ser a sociedade que nós temos leis naturais que regeram, que mantiveram essas sociedades, leis éticas, vamos colocar assim. Ele elegeu quatro leis que, anterior da sociedade, elas já eram estabelecidas. A primeira lei, a paz
decorrente da própria fraqueza humana. A segunda lei, a conservação da própria vida. A terceira, a reprodução. E a quarta lei natural, que é o desejo de viver em sociedade. Então, a partir daí, nós temos o desenvolvimento do pensamento de Montesquieu. E para Montesquieu, o que são as leis positivas? As leis positivas nada mais são do que o complemento dessas leis naturais no caso concreto. Ou seja, a sociedade passa por alguma situação e, para resolver essa situação, ela precisa de uma legislação própria, aí que entra o legislador. Sendo que essa legislação ela deve obediência, sim, àquelas leis naturais que nós falamos, que são leis racionais. Então, o legislador, para esses pensadores, é muito importante colocar essa questão. Ele era um ser racional. Ele era um ser que não era movido pelas paixões. A lei, para esses pensadores, todos do que eu falei até agora, nada mais é do que o fruto da total falta de paixão. É racionalidade estrita. Então, para eles, o legislador deveria agir desse jeito. Não agir de forma ocasional, mas sempre em prol da coletividade, do bem comum, enfim, desses conceitos gerais. Então, o próximo pensador que eu quero trazer para a nossa aula foi Rousseau. Rousseau ele também era um contratualista. E, diferente de Hobbes, ele achava que o ser humano, antes de ser construído em sociedade, antes de desenvolver uma sociedade, ele vivia em perfeita harmonia. Contudo, a partir de um certo momento, foi necessário que ele abdicasse de parte da sua liberdade para um bem comum. E como é que é resolvida, então, essa questão? Porque o bem comum, na visão de Rousseau, pode ser uma questão muito genérica. Então, como é que ele resolve essa questão? O ser humano, quando se consubstancia em sociedade, ele deve buscar sempre a vontade geral. E o que é essa vontade geral? É a vontade que todos nós temos individualmente quando descartamos o nosso egoísmo. Então, a partir dessa vontade geral, nós conseguiríamos formar uma sociedade harmônica entre si. Então, a função da lei seria buscar essa harmonia a partir dessa vontade geral. Passando para o século XIX, quero trazer o pensamento de uma pessoa que foi muito importante, independentemente do seu posicionamento político, do seu posicionamento filosófico. Karl Marx foi uma pessoa muito importante no pensamento ocidental e oriental. Então, dado o peso que ele tem na nossa sociedade, quero fazer breves considerações sobre o pensamento dele e da lei. Bem, Karl Marx ele pensava sempre de forma geral. Ele não estudava, muitas vezes, o fenômeno particular. Também isso eu estou falando de modo muito resumido. Então, ele não dedicou na sua obra uma questão sobre o direito em si. Ele estudou como o direito influencia a nossa sociedade capitalista, nos ditames do Karl Marx. Então, o que é o direito para Karl Marx? O direito, para ele, em breve síntese, nada mais é do que duas condições. A primeira, a manutenção das relações de poder de uma classe sobre a outra, e também a manutenção, né, de uma classe sobre a outra, e também uma forma de conseguir manter o padrão capitalista, o pensamento capitalista, regulando as questões de mercado, regulando também as questões do trabalho, da produtividade. Então, em breve síntese, Karl Marx pensava o direito dessas duas formas, como uma forma de manutenção do poder e como uma forma de regulamentar essas questões materiais, fazendo com que a classe mais favorecida, no caso o proletariado, não tivesse acesso aos bens de capital e aos bens de consumo em geral. Então, estou falando de uma forma bem resumida do pensamento dele. E a lei para Karl Marx? Para Karl Marx, a lei nada mais é o instrumento que oficializa essa tomada de poder. Então, para Karl Marx, a lei, em breve síntese, é isso. O último pensador que eu quero trazer do século XIX foi Frederic Bastiat. Frederic Bastiat foi um economista e ele também foi uma pessoa muito importante no pensamento liberal. Frederic Bastiat ele traz
ele resgata conceitos da lei natural. Então, para ele, o legislador está vinculado a uma lei natural e essa lei, a partir da razão, autoriza o ser humano legitima, melhor dizendo, o ser humano a buscar meios de defesa contra qualquer avanço desproporcional nas liberdades individuais do mesmo. Então, esse direito de defesa é um dos pontos centrais no pensamento de Frederic Bastiat, e, para ele, a lei ela sempre deve ser justa e respeitar esses direitos naturais inerentes ao homem. Por fim, no nosso século XX, e, claro, agora o XXI, eu quero trazer o pensamento de um jurista que ele é essencial, na minha visão, na nossa cultura constitucional, que é o Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Então, para Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a lei ela deve ser o império da sociedade. Em que sentido? A lei ela deve ser a medida de igualdade entre todos, entre o Estado, entre o indivíduo e entre as relações de poder. Então, só a partir da lei, e melhor dizendo, da primazia do direito, onde a lei também ela não deve avançar em situações desproporcionais, é que o direito funciona. Então, em breve síntese, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele diz que hoje vivemos o primado do direito, o império do direito, onde os valores constitucionais devem imperar sobre o processo legislativo e sobre todas as relações que existem entre Estado e cidadão e também entre os cidadãos propriamente dito. Bem, falei de forma muito resumida sobre os pensadores e o que significa a lei. Agora eu vou passar para aspectos gerais sobre o nosso processo legislativo, na Constituição de 1988. Bem, eu vou começar falando sobre a legitimidade democrática. Nós temos que perceber que, perante a Constituição Federal, o Constituinte já anunciou desde o início, todo o poder emana do povo. Então, em tese, o legislador ele sempre deve buscar esse bem que está alocado nas reivindicações sociais, para trazer um bem social à sociedade a partir das leis. Então, a legitimidade democrática ela é oriunda do povo e ela se divide no poder legislativo. Então, no poder legislativo, nós temos aqui, no nosso sistema federativo brasileiro, competências da União, competências dos estados, competência do Distrito Federal e competência dos municípios. Bem, passando primeiro à competência da União. Na competência da União, nós temos o artigo 22. Nesse artigo 22, ele vai trazer um rol de matérias que o legislador federal está autorizado a legislar. Então, nós temos, por exemplo, que cabe exclusivamente, privativamente, melhor dizendo, ao legislador federal legislar sobre direito civil, sobre direito processual, sobre direito processual penal, processual civil, sobre direito de trânsito, enfim, uma relação extensa de matérias, onde cabe exclusivamente ao legislador federal dizer o direito. Claro, sempre de acordo com a Constituição. Bem, dentro dessa competência do artigo 22, nós temos um ponto muito importante. O parágrafo único desse artigo diz que uma lei complementar ela pode autorizar os estados a legislar sobre essas matérias. Então, é muito importante. Não existe uma delegação propriamente para os estados, mas a União ela pode transferir parte da sua legitimidade para os estados, para legislar sobre essas matérias do artigo 22, sendo que o competente para tanto continua sendo a União. E a qualquer momento ele pode, mesmo com nessa questão que eu coloquei, continuar legislando sobre aquela matéria. E no futuro, nas próximas aulas, nós vamos detalhar mais especificamente o que significa isso dentro do poder do processo legislativo. Só estou passando realmente um apanhado geral sobre essa matéria, nessa primeira aula. Bem, nós temos também as competências dos estados. As competências dos estados, ela vem no artigo 25 da Constituição Federal. Essas competências, essa competência ela é sempre residual. O que significa isso? Que o Estado ele vai legislar no que a União e os municípios não legislam. Então, basicamente, a competência dos Estados está consubstanciada no que a União
e os municípios eles não legislam. Nós temos também o nosso terceiro ente, que é o Distrito Federal. Competência do Distrito Federal, segundo a nossa Constituição, ela abrange tanto a competência municipal e a competência estadual. Então, o nosso parlamento distrital, ele tem a competência para instituir, por exemplo, impostos municipais, impostos estaduais e também discutir temas relacionados a essas duas competências. Também, quando nós entrarmos diretamente no processo legislativo, a partir da nossa segunda aula, nós vamos detalhar melhor o que significam essas competências. Por fim, o nosso terceiro ente é o município, que, a partir da Constituição de 1988, foi-lhe dado competências também legislativas e autonomia administrativa, enfim, ele passou também a ser um ente federado. A competência desse ente está no artigo 30 da nossa Constituição. Então, lá vai ter um rol também extenso de matérias em que esse ente pode legislar. Então, matérias relacionadas, por exemplo, a interesse local, ao adequado ordenamento territorial, entre outras. Então, nós vemos que, a partir do federalismo que foi criado no nosso país, nós temos diferentes competências onde um ente não pode entrar na competência do outro, porque isso, como nós também vamos ver, pode gerar uma inconstitucionalidade. Junto com essas competências que eu disse que são privativas, nós temos outras também, que são as competências comuns e as competências concorrentes. Dentro dessa competência comum, que está no artigo 23, nós temos que municípios, estados e a própria União e o Distrito Federal, eles devem agir de forma cooperativa para que determinadas matérias alcancem o seu objetivo. Então, essa competência está, por exemplo, nas questões de saúde pública, entre outras que está nesse rol do artigo 23. Temos também a competência concorrente, que está no artigo 24. Nessa competência concorrente, o constituinte originário, ele declarou que a União deve legislar sobre regras gerais dessas matérias que estão no artigo 24 e os estados devem complementar essa legislação. Então, por exemplo, temos uma legislação ambiental e os estados, eles podem complementar essa legislação ambiental. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Então, a União, na competência concorrente, ele faz uma regra geral e os estados complementam. Também nós vamos ver de forma mais especificada na segunda aula. E o que acontece se a União não legislar sobre essa matéria? Bem, se ela não legislar, a competência fica plena dos estados para falar sobre aquela matéria. E, posteriormente, se vier uma lei geral federal, essa lei estadual ela fica suspensa e passa a vigiar a regra geral, no que não conflita da lei federal. E tem um caso interessante. Se essa lei federal, posteriormente, for considerada, por exemplo, inconstitucional, volta a viger aquela lei geral estadual. Então, isso é um caso muito interessante de uma espécie de repristinação que nós temos na nossa Constituição. Isso é uma questão interessante. Bem, por fim, o que nós também vamos detalhar quando nós vemos o processo legislativo em espécie, a partir da segunda aula, é que dentro do processo legislativo existem iniciativas próprias. Ou seja, temos uma separação de poder dentro do processo legislativo. Então, matérias que seriam eminentemente administrativas, por exemplo, elas são da competência dos administradores, o presidente, o prefeito, o próprio governador. Também nós temos, dentro dessa competência, dessa divisão de poderes, dessa separação de poderes, legislações que somente a autoridade do Poder Legislativo pode iniciar, outras do Ministério Público. Então, é uma questão bem interessante, que nós vamos verificar que, dentro do processo legislativo, existe uma consagração plena da separação de poderes, onde cada poder legisla, sobre o assunto da sua competência, por exemplo, como eu falei, os chefes dos executivos sobre matéria administrativa, para não dar um poder absoluto ao legislativo. Então, a nossa Constituição ela repudia o absolutismo de qualquer espécie. Então, o poder legislativo ele não pode ter todas as competências para não agir de forma indevida nos demais poderes. Então, isso é um caso muito interessante que nós também vamos ver
a partir da segunda aula, sobre a iniciativa das leis. É uma questão muito importante. E também nós temos que saber que as leis, elas produzem seus efeitos. Então, quais são os efeitos da lei? Aí, voltando ao que nós vimos anteriormente, a lei ela deve buscar a justiça, a igualdade e a liberdade. Então, nós não podemos ter, em regra, uma lei específica que determina privilégios para uma determinada classe ou onere outra determinada classe. A lei ela sempre tem que ser o quê? Geral, tem que valer para todos, e ela não pode também especificar uma conduta em si. Ela tem que ser de maneira abstrata. Ou seja, o fazer ou não fazer, ele deve ser geral. Ele deve valer para toda a sociedade que está enquadrada em determinado padrão legislativo, digamos assim. Então, por exemplo, o homicídio. É claro que nós temos casos onde o agente ele é delimitado pela lei. Mas matar, a princípio, ele deve valer para todos. Então, independentemente de quem você seja, você não pode tirar a vida de outra pessoa. Então, esse caráter é geral, vale para todos. E abstrato por quê? Porque essa lei tem que valer independentemente se você é um cidadão, se você é um parlamentar, se você é um juiz, essa lei tem que valer para todos. Então, de modo geral e abstrato. Então, a partir desses conceitos iniciais, nós estamos vendo também que o que nós vimos lá sobre os pensadores, que eu trouxe no início da nossa aula, são muito relevantes nas tomadas de decisão. Então, nós estamos vendo que a lei ela produz efeitos. Esse efeito ele deve estar, sim, ligado àquele pensamento que nós temos de produção de justiça, de produção de liberdades, de produção de igualdade. Então, nós estamos vendo que é, sim, muito importante. Nós não sabemos somente como o processo em que a decisão é feita. É muito importante saber quais são os limites que essa decisão deve ter. E como nós veremos, essa decisão pode influenciar sobre a constitucionalidade da lei, a partir de regras claras do processo legislativo e também de regras do próprio processo constitucional e da substância da Constituição, que a Constituição ela é consubstanciada por regras e princípios. E esses princípios devem, sim, ser observados pelo legislador na hora da produção de uma lei em sentido amplo, que nós também vamos ver que o legislador ele não só produz leis propriamente dita, ele também produz emendas à Constituição e outras matérias que devem sim ser pautadas nesses princípios que eu falei, constitucionais e, uma questão pessoal minha, princípios também que nós temos inerentes ao ser humano em sociedade. Então, isso é muito importante da gente ter conhecimento. Então, nós estamos observando que o processo legislativo ele deve, sim, sempre resguardar essas questões processuais e, principalmente, substanciais do que significa a lei. E nós também vamos observar que, durante o processo legislativo, pode existir violações dessas premissas. Ou seja, pode existir, por exemplo, o direito da minoria sendo menosprezado, minoria não participando do debate. Ou então, pode estar sendo ferida alguma regra regimental, que nós vamos ver posteriormente, que também influencia nessa tomada de decisões e não está sendo observado pelo legislador. Então, nessas questões também, uma coisa muito interessante. O Supremo Tribunal Federal, ele diz que o legislador, ele é o garante desse processo legislativo. Então, o legislador, ele deve, sim, observar todos os padrões, garantir que esses padrões legais e constitucionais eles sejam observados durante o processo legislativo. Por isso, dentro da jurisprudência do Supremo, uma coisa muito interessante da gente tocar é que, no decorrer do processo legislativo, o único autorizado nesse espaço entre o início da lei e a promulgação da lei, o único legitimado para defender o processo legislativo nesse espaço que eu dei é o próprio parlamentar. Então, o parlamentar, como garante desse processo legislativo, ele pode impetrar um mandado de segurança, né, perante o Supremo Tribunal Federal, para garantir que o processo legislativo ele seja observado de acordo com as normas específicas procedimentais e também, em casos muito específicos, as questões envolvendo aquela substância que eu disse da lei, sobre o que é a lei e sobre como ela deve reger a sociedade. Mas são casos extremamente específicos, isso que eu estou colocando, mas é interessante se colocar,
para nós sabermos que o legislador ele é um garantidor do processo legislativo no seu sentido formal e no seu sentido material. Então, é muito importante isso na nossa sociedade e na nossa Constituição de 1988. Bem, agora nós vamos fazer um pequeno quiz para testar os nossos conhecimentos sobre a matéria que eu dei. Quero, mais uma vez, agradecer imensamente ao nosso telespectador por estar nos assistindo. Falei de forma bem resumida os nossos assuntos para, a partir da segunda aula, eu especificar melhor o que eu disse. Então, a partir da nossa segunda aula, nós vamos ver questões sobre vigência da lei, sobre como a lei ela é formatada. A lei ela não pode ser feita de qualquer jeito. Existe uma lei complementar própria que diz como é que a lei deve ser feita. Nós vamos especificar melhor a lei no tempo, as questões também dos efeitos dessa lei e iniciar o processo legislativo. Então, nós vamos iniciar primeiro pela lei ordinária, que é o processo padrão, né, de elaboração das leis, e depois nós vamos falar sobre ainda lei complementar, emenda constitucional, medidas provisórias, resoluções e outras matérias que vão vir do processo legislativo. Bem, então, iniciando o nosso quiz. Eu trouxe um autor do nosso século XXI, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que escreve desde o século XX, matéria sobre direito. E eu falei sobre algumas questões do que ele entende como direito. Então, a pergunta é, segundo a doutrina do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a supremacia do direito significa o quê? O primado da vontade do Estado sobre o povo? Ou seja, o Estado democrático de direito, ele supõe que o Estado pode fazer o que quiser perante o povo? Segunda questão, a primazia do justo sobre os próprios comandos do legislador. Então, o processo democrático, ele pensa dessa forma, que nós devemos buscar a justiça, e essa justiça ela deve prevalecer sobre todas as questões legais, questões constitucionais. Então, é uma coisa para a gente pensar. Então, a terceira questão que nós temos é a supremacia da vontade do legislador. Pelo que nós vimos, pela essa tradição jurídica da busca da justiça, da equidade e da liberdade, que também está na doutrina do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o legislador ele pode fazer o que ele bem entender, ele pode legislar de forma absoluta, sem que ele tenha que observar os ditames constitucionais e os ditames também que nós colocamos sobre o que é justo, sobre o que é liberdade, o que é igualdade. Então, o legislador ele tem esse poder absoluto. E a quarta questão que nós temos é a decisão exclusiva de uma maioria sem participação da minoria. Ora, no processo legislativo, nós estamos vendo que um dos primados é a igualdade. Essa igualdade ela vai ser efetiva caso uma parcela da população, por menor que seja, não participe desse processo? Então, agora nós vamos à resposta correta, ver, segundo o pensamento do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é a supremacia do direito. E nós temos que a letra B. Então, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, de forma absoluta, entende que o justo, a justiça deve ser buscada. E esse justo e essa justiça ela tem que ser pensada como um comando que está acima da vontade do legislador. Então, o legislador, na hora de fazer as suas leis, ele deve sempre primar pelo que é justo. Bem, agora nós vamos para a nossa segunda questão. Nós vimos também na nossa aula, de uma forma bem breve, mais uma vez, vamos especificar melhor nas aulas que estão por vir, que o legislador ele é um garante do processo legislativo. O que isso significa? Que ele deve proteger, sim, o processo legislativo contra vícios que vão contra a Constituição, esses vícios, né, formais, contra o procedimento adotado pela Constituição, e materiais, contra os princípios que regem a nossa vida em sociedade. Então, como garante, nós vamos pensando nessa questão da garantia do processo legislativo, nós vamos agora ver a nossa segunda pergunta. Então, de acordo com a jurisprudência do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, quais os legitimados para impetrar mandado de segurança visando a defesa do processo legislativo? Todos os que possuem poder de iniciativa?
essa questão nós temos que pensar o seguinte: vimos que, pela separação de poderes, realmente, cada ator político, vamos colocar assim, seja ele o administrador público, seja ele do poder judiciário, ou então do Ministério Público, em determinadas situações ele vai ter o poder de iniciativa. Mas isso não quer dizer que o poder legislativo perde a sua primazia no processo legislativo. Isso não significa isso. Então, como ele tem a primazia nesse processo legislativo, nós temos que pensar isso para responder essa questão. Então, todos que possuem poder de iniciativa, ou seja, o presidente da República ele poderia interpor algum tipo de ação no Supremo para interromper o processo legislativo e interferir nas diretrizes desse poder? Parlamentares do presidente da República. O que nós vimos? Parlamentares realmente são os garantes do processo legislativo. O presidente da República, ele também é? Somente parlamentares. Ou seja, o que isso significa? Como garante, como garantidor desse processo legislativo, somente os parlamentares têm essa competência para impetrar, no caso, mandado de segurança, visando proteger tanto a forma quanto a substância desse processo legislativo. E, por último, parlamentares e procurador-geral da República. Como nós iremos ver, em algumas situações, o Procurador-Geral da República pode dar início ao processo legislativo. Mas isso significa que ele pode adentrar em questões que envolvam o debate público dentro do processo legislativo e também a decisão política sobre esse processo? Então, respondendo nossas perguntas, nós temos a letra C. Somente os parlamentares podem fazer isso. Por quê? Porque esse poder de garantir o processo legislativo e também garantir que a lei ela seja tratada de forma justa, também garantir que ela seja feita de forma justa, é um dever inerente ao processo legislativo e, no caso, os seus atores, que são os parlamentares. Então, por isso que a nossa resposta correta é a letra C, e também sempre lembrando que essa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E também lembrando que são casos muito específicos, porque o Supremo ele sempre prima pelo quê? Pelo debate público. Então, interferir nesse processo legislativo, quando ele está acontecendo, muitas vezes pode ser prejudicial para que esse debate público se desenvolva, para que esse debate público também seja posto perante a sociedade. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele aceita esse tipo de demanda em casos extremamente específicos, onde é flagrante que existe alguma violação ao processo legislativo, seja na sua substância, seja na sua forma. Então, vamos para a nossa última pergunta. Então, nossa terceira pergunta, ela diz respeito aos efeitos da lei. Como nós vimos aqui de forma breve, que será também especificada a partir da segunda aula, a lei ela possui efeitos próprios quando ela começa a viger na sociedade, começa a ter esse vigor, que também nós vamos entender melhor o que isso significa. Então, voltando à nossa introdução, nós vimos que o quê? A lei deve buscar sempre o quê? O que é justo, a liberdade e a igualdade. Isso significa que ela deve ser aplicada para todas as pessoas, independentemente da sua posição social, do cargo que ocupa ou do trabalho que faz. Então, nós temos que, a partir dessas premissas, a lei ela tem seus efeitos próprios. Então, a lei ela deve ter, em regra, um efeito geral e concreto, ou seja, não obstante ela ditar o comportamento de toda a sociedade, ela deve especificar as condutas que devem ser feitas perante a sociedade, né? Então, a segunda, abstrato e individual. Ou seja, essa abstração da lei ela deve, em regra, delimitar que essa pessoa devem fazer determinada conduta, em detrimento que outras pessoas não devam fazer. E também individual, que aí vem um pouquinho da abstração, né? Ela deve individualizar a conduta no sentido de que, como eu falei, especificar para uma pessoa e para outra não. Ele deve ser individual e concreto. Individual e concreto, como nós já falamos aqui, vocês vão saber mais ou menos qual é o conceito de individual e concreto para os efeitos dessa pergunta. Ou ele deve ser geral e abstrato. Ou seja, quando o legislador persegue a justiça, a liberdade, a igualdade, essa lei ela deve ser, na medida do possível, igual para todos e abstrair sua conduta para que
justamente essa igualdade seja plena? Então, agora nós vamos para a nossa resposta. E a nossa resposta é a letra C. Em regra, a lei deve ser geral e abstrata. Como nós vamos ver posteriormente, por exemplo, a lei orçamentária, ela é uma lei que tem outros tipos de efeito, né? O efeito dela é geral e concreto. Nós vamos ver também que pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa regra ela pode ser excepcionada, né, da generalidade da abstração em situações muito específicas. Então, isso pode acontecer, mas a regra, como eu falei, a regra é ser geral e abstrata. Bem, então, resumindo o nosso conteúdo, nós vimos a importância da lei, de se estudar na realidade a substância da lei, saber que a partir dessa substância, do que é a lei e o que ela deve perseguir, nós temos o conceito do que é justo, também nós temos o conceito do que é liberdade, do que é igualdade, e nós vemos também nessa aula, de forma bem resumida, como esse processo legislativo ele é feito na nossa Constituição Federal, a partir de competências que nós delimitamos entre privativas, concorrentes e comum, e sobre os efeitos da legislação. Então, a partir da segunda aula, nós vamos começar com o processo legislativo em espécie. Nós vamos começar pela lei ordinária, que é um processo que ele é basicamente padrão, né, para todos os outros objetos do processo legislativo. E, a partir daí, vamos ver também lei complementar, medida provisória, emenda constitucional e os outros objetos que estão elencados na Constituição que fazem parte do processo legislativo. Então, por hoje é isso. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.